de Deus, amém? Portanto, abre a tua Bíblia aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vamos estar lendo algumas passagens da Bíblia, irmãos. Nós estamos baseando, irmão, o nosso estudo em uma passagem só. Não sei se você já percebeu isso, mas a gente baseamos esse estudo todo em uma passagem só, que é Marcos capítulo 5, tá certo? 25. Marcos capítulo 5, 25, tá certo? Só para dar uma refrescada na nossa memória. Capítulo 5, versículo 25. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padeceu na mão de vários médicos, tendo despedido ou desperdiçado tudo o quanto possuía, sem nada adiantar. 27. Tendo ouvido falar de Jesus e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo estancou a hemorragia, não é? Depende da tradução, a hemorragia, e sentiu-se no corpo que estava curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se à multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Amém? Portanto, nós estamos, irmãos, só dando essa refrescada, porque a gente estamos baseando todo esse estudo nessa passagem aqui. Por quê? Porque a gente vê que essa passagem aqui fala a respeito de uma mulher que muito se esforçou, que ela quis, e porque ela queria e precisava, ela se esforçou. Era o que eu estava dizendo aqui ao nosso irmão, antes de você chegar, dizer: rapaz, é porque é o seguinte, sabe? A vida cristã se resume nessas coisas, em perseverança. E não só a vida cristã, tudo ao nosso redor. Se a gente quiser, tem que ir e querer mesmo. Sim ou não? Porque se a gente não se dedicar, não vai. Sim ou não? Isso é uma realidade. Tá certo? Tem que ter o esforço. E o milagre na nossa vida não é diferente, tá certo? Aquela mulher gastou tudo que tinha, tá certo? E viu o Senhor como último recurso. Só que hoje a gente não pode, porque ela fez isso porque ela não conhecia, ela ouviu falar de Jesus. Agora a gente somos diferentes, tá certo? Você não queria vir para aqui para frente? Não, é melhor, vem para aqui para frente, fica melhor. Entendeu? Quer dizer, aquela mulher, ela não conhecia Jesus, ela ouviu falar, por isso que para ela foi o último recurso. Já para a gente não pode ser o último recurso, não. Jesus tem que ser o primeiro recurso, tá certo? Porque tem até situações que Deus quer que a gente passe pelos médicos, tá certo? Mas antes sempre a gente tem que colocar ele em primeiro lugar. Pode haver uma situação que Deus quer que o médico faça alguma coisa, entendeu? A gente não vai questionar isso, tá certo? Mas aquela mulher teve Jesus como último caso porque não conhecia, não sabia de nada. Agora a gente conhecemos Jesus, entramos no Evangelho e agora a gente tem que colocar ele em primeiro e não em última instância, tá certo? Por isso que a gente vê essa passagem aqui muito elucidativa no que diz respeito à cura divina e um milagre, tá certo? Eu queria ler com vocês agora livro de João, eu queria uma passagem muito interessante, eu queria ler com você aqui, João, vamos para o livro de João, capítulo 15. João capítulo 15, e o versículo é o número 5, certo? Vocês não encontraram aí já? Encontraram? Bom, muito bem. Olha só essa expressão aqui, eu vou ler só a primeira parte, que diz assim: eu sou a videira e vós os ramos.
Tá certo? Fica só com essa parte aqui. Agora preste atenção. Repare só o que Jesus aqui está falando. O ramo, a videira, no início aqui, eu sou a videira verdadeira, né? A videira é um pé de uva, né? Sabendo que videira é um pé de uva, né? É onde se coloca o fruto chamado uva. É uma videira, tá certo? Ele diz, eu sou a videira verdadeira, tal. Mas eu peguei o versículo 5 aqui, que diz assim, eu sou a videira e vós os ramos. Amém? Portanto, Jesus, ele se mostra aqui como uma videira, como a raiz, o caule, que depois é que vem os ramos. Tá certo? Porque, eu não sei se você sabe, mas a videira, ela é uma árvore ela é uma árvore de poda. Tá certo? É uma árvore que precisa ser podada cada vez que ela tira os seus frutos. Quando você vai lá, faz aquela colheita, aí dá um tempozinho, aí chega o tempo da poda, aí você tem que podar. Todo raminhozinho fininho, tá certo? É tirada. E as folhas todas, ela fica nua. Tira, pronto. Aí o que vai acontecer? Ela vai começar a estourar de novo aqueles ramos. Fica saindo nos ramos mais grossos, né? Os ramos mais grossos, quando pensa que não, sai aquele olhinho e sai o ramo dali. E daqueles ramos ali aí vai saindo, na verdade, os frutos. Depois vai saindo as folhas e os frutos. Daqueles ramos novos que você tirou e ele nasceu de novo. Aí ele já vem com toda a força. Entendeu? Ele já vem agora com força. Se você não podar, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele não vai dar muito fruto. Tá certo? Aí vê se há um cachinho de uva aqui, outro cachinho de uva ali, fica uma árvore meio, entendeu? Porque é uma árvore de poda. Tem o tempo certo, tirou, quando tira toda a safra, dá um tempo, aí ela vai para a poda, aí você poda ela todinha. Ela fica toda, as pessoas que não conhecem pensam que morreu. Eu morava vizinho a um senhor que ele cultivava uva dentro de casa. Eles fez um negocinho de cimento assim, sabe? E botava estrume, tá, aquele negócio todo, e cultivava dentro de casa. E dava uva lá, dava muita uva lá, entendeu? Aí pronto. Aí o que era que aconteceu? Quando chegava no tempo da poda, ele tirava, cortava aquele negócio aí e jogava lá fora. Aí eu, guri, não entendia, eu dizia, mas que vai burro. Cortou o pé todinho, os bichinhos do pé, cortou o pé todinho e jogou aqui. Aí tinha uns ramos, que até tinha um ramo que vivia até umas ovinhas verdes de vez em quando e tal. Tirava todo aquele ramo. E eu pensava que ele era burro, mas parece que o burro era eu. Que eu não sabia que era uma árvore de poda, que precisa podar para o quê? Para que os rebentos saiam, os ramos saiam e venha dar frutos, e venha dar fruto em todo o ramo. Tá certo? Todo o ramo, venha dar fruto em todo o ramo. É isso aí, entendeu? Aí quer dizer, aí Jesus chega agora e diz assim, aí Jesus diz o quê? Eu sou a videira e vós sois os ramos, tá certo? Se ele está dizendo que ele é o pé e nós somos os ramos que saem dele, quer dizer que nós estamos herdando o que vem do caule, que é a seiva. Os nutrientes que saem da terra, é verdade, e a água, tudo que sai da terra, passa pelo caule e depois vai para o ramo. Quer dizer, quando ele está dizendo aqui que ele é a videira, tá certo? Nós estamos pegando toda a seiva que vem dele, passando para nós que somos os ramos. Isso é uma metáfora, mas é real. Você está entendendo? Aí quando a pessoa começa a entender isso, aí ele sabe que ele está ligado com Cristo, e o que vem de Cristo é só coisa boa, não vem nada ruim, só vem coisa boa, só vem os nutrientes, entendeu? A seiva que ele vai buscar na terra e passa para os ramos. Quer dizer, de Deus não vem nada ruim. Da videira, ele na videira, nós somos os ramos, da videira não vem nada ruim. As coisas que vêm ruim é de outro lugar, não é da videira. Você entendeu agora? A linguagem que a Bíblia fala, para que a gente possa entender o que muitas das vezes vem sobre o nosso corpo, não vem nada de Deus ruim.
Entendeu agora? Aí você tem que ter essa mentalidade. Aí quando você tem essa mentalidade, você não fica, meu Deus, porque isso aconteceu comigo, meu Deus, não sei o quê. Não. Deus não tem culpa de nada. Entendeu? Nada, nada, nada. Quer dizer, as coisas pertinentes à nossa vida, tá certo? As coisas ruins que acontecem pertinentes à nossa vida, não é de Deus. É coisas que a pessoa adquire, que é causada, enfermidade, doenças, essas coisas que a gente está tratando isso aí, não vem nada de Deus. Porque da videira só vem coisas boas. Entendeu? Aí daqui, desse ponto em diante, a gente já vai tendo um entendimento a respeito da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Porque eu vejo muitas pessoas botando uma parcela de culpa em Deus. Não diretamente, porque a pessoa não é doida, né? Aí bota disfarçadamente. Diretamente ninguém vai dizer, a culpa é sua, Deus. Não. Mas indiretamente diz. Você quer ver, como disse? O homem pecou com a mulher, Eva e Adão pecaram. E o que foi que aconteceu? Vem para frente. Então vamos para frente. O que foi? Comesse do fruto, ele disse à mulher que tu me deste. Ele não disse diretamente, a culpa é sua, que me deu essa mulher. Essa mulher me deu o fruto, eu comi. Ele disse indiretamente. E a gente faz isso. Se não vigiar, faz isso. Bota a culpa em Deus indiretamente. Como se Deus fosse um culpado. Mas o que ele disse? Ele só não coma. Deus já tinha alertado? Se ele comeu, a culpa é dele, né? Ele ainda foi terrível, que botou a culpa em Deus e em a mulher. Botou a culpa em Deus e saiu. Aí Deus foi para falar com a mulher. Ele disse, aí, como é que é esse negócio aí? Ele disse, a serpente me enganou. Já botou a culpa na serpente. Entendeu como é o negócio? Sempre a culpa é de alguém e não da pessoa própria. Por isso que a nossa mentalidade tem que ser, a Bíblia diz o quê? Que a nossa mente tem que ser uma mente renovada. Quando a gente tem uma mente renovada, meu irmão, é diferente. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Porque se você nascer de novo, a sua mente vai ser uma mente de criança, uma mente renovada. A sua mente vai ser uma mente das coisas de Deus. Aí você vai se criando no caminho de Deus. Por que não é uma nova criatura? Quem aqui aprendeu, nasceu aprendendo a falar? A gente aprendeu a falar como foi? Alguém ensinou a gente, não foi? Papai, diga mamãe. Era aquela briga aqui em casa. Papai, ela disse, não, diga mamãe. Aí eu disse, ela falou primeiro papai. Quer dizer, a gente ensina e eles vê também, escuta. Aí vai, entendeu, meu irmão? Fino. Aí quando pensa que não aprende. Vê as pessoas andando, quando pensa que não, quer andar também e termina andando. Entendeu? Já quando a gente nasce de novo, uma nova criatura e nasce de novo, a gente vamos aprender agora a quê? A linguagem de Deus. Coisa velha assim? Mas não, a pessoa, as coisas velhas passam, o cara quer viver as mesmas coisas velhas. É isso aí, entendeu? Que a gente tem que aprender na Bíblia e trocar a nossa linguagem. Tem que ser a linguagem bíblica. É a melhor. Amém? Portanto, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou o quê? A videira. E vós sois os ramos. Portanto, o que passa da videira só é coisa o quê? Eu queria que vocês falassem, né? O que passa da videira para os ramos só é o quê? Só é o quê? Coisa o quê? Boa. A seiva, as raízes, irmãos, eles descem mais profundo. É interessante que os pés de uva, principalmente lá em Israel, irmão, tem canto lá que eu estava olhando, é terrível, meu amigo. Onde eles foram plantados, no meio do pedregulho, pedra. Só tem pedra ao redor, um lugar cheio de pedra. E é onde dá as melhores uvas dos melhores vinhos. É uma coisa interessante. E uma videira? Meu irmão, 10, 20, 30, 40, tem videira com muito tempo. Ela é assim, ó, muitos anos. O negócio é só podar,
e ela vai renovando, podando e renovando. Quer dizer, isso fala de quê? Da longevidade que Deus quer dar a gente. Você está entendendo? É tanto que quando a gente for entrar no milênio, a Bíblia diz que quem morrer com 100 anos morre jovem. 100 anos. A Bíblia fala, né? Quando a gente entrar no milênio, que vai entrar no milênio, que é outra história, mas só para a gente ter um entendimento, quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. É um jovenzinho de 100 anos. Entendeu? Depois a gente pode até ver isso assim, mas não vamos ver agora para não embaraçar aqui. Mas na verdade mesmo, porque o negócio de Deus, meu irmão, é uma vida longa. Rapaz, olha o que é que diz no Salmo 91 aqui, ó. A pessoa lê direto o Salmo 91, parece, e parece que não vê isso não. É uma coisa interessante. Salmo de número 91. Repara só o que é que diz aqui, ó. O parágrafo é o 16. Lê aí para mim. Alguém pegou? 16, leia. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, está aí na sua também, está aí? Fartarei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você entendeu aqui? Entendeu? Longevidade. A tua diz o quê? Longura de dias. Longos de dias. O negócio de Deus é esse. Entendeu? Não, porque eu estou já morrendo. Para com esse negócio, meu irmão. Ele disse saciar. O que é saciar? Vamos supor, você come, né? Aí, eita, estou saciado. Toma um copo d'água assim, então, já estou saciado. Quer mais? Não, quero não, já me saciei. É o que ele está dizendo aqui. Ele vai nos dar longos dias de vida que a gente fica o quê? Saciado, satisfeito. A Bíblia diz que os homens, muitos homens de Deus, Abraão, Noé, essas pessoas, Moisés, morreu Moisés nem morreu, né? Não morreu, né? Morreu. Mas assim, com longos dias. Entendeu? E tem uma coisa, esses longos dias, meu irmão, que ele está falando aqui, não é assim não. Como esses filmes que passam, não, mentira, meu irmão, mentira. É com vigor. Porque a Bíblia diz que os velhos, até na velhice, serão viçosos e darão frutos. Você entendeu como é que é? É um vigor, mas na verdade mesmo, olha uma coisa bem interessante que eu vou dizer a tua, cara. Olha que coisa interessante. A gente fica no velho homem, na velha entendimento, e eu não sei se isso acontece com você. Acontece. É porque eu estou tapeando, sabe? Mas eu sei que acontece. Repara só, é mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer aqui para vocês verem. É mais ou menos assim. Ai, não está nada doendo. Tá? Não tem nada de dor, não está doendo não, meu irmão. É a linguagem, meu irmão, que a gente aprende, meu irmão. Eita. Não precisa de nada disso não. Precisa de fazer esse momento todinho. Entendeu? Mas você vê que o sistema, meu irmão, ele coloca na vida da pessoa que a gente vai fazendo essas coisas e não vai notando. E aí a pessoa, aí Deus, sai de aqui, o que está doendo aí? Não está doendo nada. Você entendeu como é que é a situação? Aí nisso aí a gente bota na cabeça, vive e sair e entra outras coisas. Aí em vez da pessoa ter uma boa velhice, entendeu? Claro que a pessoa tem que se cuidar, né? Uma boa velhice, não, meu irmão, tem uma velhice ruim. Aí tu quer logo morrer. É melhor logo morrer. Cheio de mal, cheio de doença. Tem gente que é a caixa da doença. Entendeu? Tem gente que a pessoa vai, meu irmão, na casa dele é uma farmácia. Sério mesmo. Entendeu? É a farma, não sei se é a farma droga, farma filho, farma não sei o quê. É um convênio, né? Tem gente que tem uma caixa, meu irmão. Rapaz, porque é isso que o sistema ele leva a pessoa, meu irmão. E tem gente que não está sentindo nada, mas mesmo assim ele passa na farmácia e compra. É a prevenção. Eu digo, que prevenção de diabo é essa? A coisa mais difícil que tem é ir numa farmácia. Eu conheço pessoas, meu irmão, que fazem isso. Mas para que isso, fulano? Isso não, mas é porque tem que prevenir, você sabe, né? Tem aqui a melhor ter, tá não sei o quê. É remédio para não sei o quê, remédio para não sei o quê, remédio para não sei o quê. Eu digo, oxi, meu irmão.
É porque, na verdade mesmo, irmão, é uma coisa assim pô, hoje eu fui na farmácia com Clara, né? Aí ela foi comprar um negócio lá aí ela vai comprar vou levar essa dipirona aqui pra Radassa. Que é até mais cara, né, pra criança? Eu digo assim, vai levar essa dipirona? Oxê, não, eu digo, deixa esse negócio pra lá, a menina não tá doente, não tá nada, para de ser mal. A mulher ficou olhando assim, sabe, a atendente assim, ficou olhando, não, deixa esse negócio. É porque esse daqui não tem aquele amargozinho, não, é gostoso. Eu digo, tá, deixa esse negócio aí. Você está entendendo como é que é a situação? O velho homem, quer dizer, a velha, o entendimento. Aí não dá, meu irmão. Quer dizer, o que vem da árvore, o que vem disso aí, é coisas boas. A seiva de Deus está no nosso corpo. Você está entendendo? Porque aqui, ele está falando aqui, mas só que isso aqui é algo que como é que eu posso dizer assim? Ele se atualiza, porque aqui Jesus Cristo está falando, mas na verdade agora é que vem a revelação ampliada. Você está entendendo? Ou aqui é somente uma conversa, eu sou a videira verdadeira e tal. Não, meu irmão, está falando exatamente isso, que ele é a videira e nós somos os ramos. Entendeu? Os ramos recebem vida de onde? Os ramos recebem vida de onde? Da videira, não tem outro lugar não. A nossa vida vem dele, rapaz. Você está entendendo? Aí ele disse, todos aqueles que estão ligados em mim, dá fruto. Entendeu? Porque aí, meu irmão, o cara bota outra ideologia na cabeça e vai. Não pode dar errado, é melhor ficar aqui. Você está entendendo? E pegar essa seiva que vem dele. Entendeu? Que vai extraída dele. Tá certo, meus irmãos? Portanto, é isso aí. Diga graças a Deus. Para englobar aqui, eu queria que a gente lesse também aqui graças a Deus. Deixa eu ver aqui, eu acho que eita, enrolei aqui. Coríntios, 1 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios. Vamos lá. Enquanto você abre aí, 1 Coríntios capítulo 6. Enquanto você abre, eu tomo água. Capítulo 6. Repara o que é que está escrito aí. Achou? Tem que procurar na Bíblia. Às vezes a pessoa quer procurar na harpa e não dá certo. Não encontra, aí fica... Viu aí? 16. Todos os leitores. Ou não sabeis que o homem que se une é isso mesmo. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Não, isso aí é só provocativo, né? Mas na verdade mesmo é para entender. Agora lê o versículo adiante, para você ver. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Entendeu? Repara só, para que a gente possa entender uma coisa. Ele está dizendo aqui, ele está fazendo uma referência aqui. Ele diz, olha, o camarada que se unir com uma prostituta, ele se torna o quê? Um com ela. Por quê? Porque não está escrito o que está escrito. E ambos ficarão uma só carne. Por isso que o pecado do adultério, ele é terrível. Por quê? Porque o homem vai, tem a sua esposa, aí vai e pega uma mulher. Quando ele pega aquela mulher, quando ele fica com aquela mulher, ele se torna um corpo com ela. E agora? E esse laço, para se desfazer esse laço agora? É sério ou não é? É muito sério. Aí ele está dizendo, se arrebenta. Por isso que esse pecado é um pecado terrível. Porque o que une, na verdade mesmo, um homem e uma mulher é a relação sexual. Une. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Isso é o que une.
Não é somente a aliança no dedo, não. É o que une, é isso aí. Aí se o homem inventar, ou a mulher inventar de ter outra relação com outra pessoa, meu irmão, aí eles viram uma só carne. E como é que fica depois agora, chefe? Tem uma só carne e outra só carne? Terrível. Para desfazer esse nó aí é muito terrível. Aí, para que a gente possa entender o que ele vai falar adiante. Entendeu? Aí vamos para adiante. Versículo 17, né? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém? Agora olha para cá. Entendeu? Agora vamos dar ênfase o que a gente está estudando, né? Agora aquele que se une ao Senhor, ele torna um espírito. Funde-se o Espírito de Deus com o nosso espírito. Se funde. E agora passa a ser só um. Você está entendendo? É como ele está falando aqui: eu sou a videira e vós sois os. Todo ramo que estiver ligado na videira, ele dá fruto. Entendeu, meu irmão? Porque se une, está unido. Quando a gente viemos para o Evangelho, entendeu? Qual é a tendência? O nosso espírito, ele teve essa junção com o Espírito de Deus. Aí a gente passa a ser só um agora com ele, o Espírito. Você está entendendo? Você está entendendo agora? Quer dizer, e o Espírito de Deus, ele não vai passar nada ruim para o seu espírito. Você está entendendo? Porque tudo vem de lá, a seiva, tal. Agora vamos falando do Espírito. Tudo vem do Espírito, e o Espírito passa para seu espírito. E o seu espírito agora passa a ser o espírito chamado vivificante. Ele vai vivificar o seu corpo. Entendeu? Porque as proteínas, a seiva de Deus que vem pelo seu espírito vai entrar no seu espírito. E a tendência é que aquilo que entra no seu espírito passa para o seu corpo. Entendeu? No caso, a vida de Deus. No caso, quem não tem, passa as outras coisas. No caso, você tem, mas pode não passar para você. Sabe por quê? Por causa do seu fato de conhecimento. Por quê? Porque vem uma coisa externa ou uma coisa de algum lugar e ataca você, ataca seu corpo. Aí você não tem esse entendimento, aí você fica aceitando aquele negócio todinho, tal, e meu Deus, não sei o que, mas não. Quando você tem um entendimento, já fica mais fácil de você lutar contra aquilo. Porque uma coisa, meu irmão, é você ele está numa guerra sem ter nada desarmado. Já pensou a polícia vai enfrentar um bocado de meliante, de ladrão, os caras tudo armados, e lá vai a polícia sem nada. Eu não queria fazer o desarmamento, você se lembra não? Tá aquela polêmica, né? Desarmar a polícia. Vai desarmar a polícia, meu irmão. Vai virar o quê? Bagunça. Porque essa ideologia, na verdade, desse povo do PT, eles queriam fazer isso, desarmar a polícia. Entendeu, meu irmão? Tirar o que é de arma pesada. Você já pensou? Aí o cara vai entrar no morro daquele, com um revólver, um 38, lá vem os cabras, meu irmão, os cabras tudo com aquelas pistolas, não sei quantos tiros, um tiro que parece uma metralhadora, quando eles botam um automático, uma pistola que parece uma metralhadora, acaba com um revólver 38, 6 tiros. Não estou nem falando do fuzil. Você está entendendo? Quer dizer, é a mesma coisa, é a gente entrando nas batalhas da vida, entendeu? Desarmado. Tem nas armas ali, de pegar as armas, não pega, está desarmado. Aí, meu irmão, como o escudo da fé, poxa, se você tiver o escudo da fé, a Bíblia diz que com o escudo da fé você pode apagar todos, não é alguns, é todos os dados inflamados do maligno, porque a sua fé está sempre aí, na frente. O que acontecer na sua vida, bota a fé na frente. Não invente de tirar o escudo, não, porque você vai ser atingido. É quando é atingido, para sair é pior. Uma coisa, meu irmão, é a flecha pegar no escudo, cair, né? E uma coisa é a flecha passar e pegar em você. Aí vai o quê? Ferir, tem que tirar. E tem uma coisa, além disso, essas setas que a Bíblia diz lá no livro de Efésios são inflamadas. Sabe o que é uma seta inflamada? Você sabe o que é uma seta inflamada? Sabe não o que é uma seta inflamada? A Bíblia diz que poderes apagar todos os dados inflamados. O que é inflamado? Eles pegavam a flecha, botavam tipo um cordão assim, entendeu? E botavam fogo. Botava como tipo um óleo, um azeite. Aí tocava fogo na ponta e ó,
atirava. Aí a flecha vem pegando fogo, meu irmão. Por quê? Porque muitas das vezes as portas não tinham ferro. A maioria era de madeira. Eles não tinham desenvolvido aqueles portão de ferro, entendeu? Aí eles, aí pegavam no portão, o portão começava a tocar fogo, quando estava tudo, aí pronto, eles iam lá e invadiam. Por isso que a Bíblia diz as setas inflamadas. Na verdade, a seta inflamada, ela vem com fogo. Só que no mundo espiritual, não vem com fogo mesmo, não. Ela vem com a capacidade de pegar e o que é que o fogo faz? Não se alastra, portanto ele lança, aí aquele negócio começa a tomar conta do corpo da pessoa. Por isso que muitas das vezes, meu amor, como doenças, como câncer, esses tumores, quando pensa, só quando pensa que não fala o quê? Toma conta do corpo da pessoa. Você está entendendo? Aí você tem que sempre fazer o quê? O que é que você faz? Sempre bota o escudo na fé. Tudo que acontecer na sua vida, você tem que acreditar. Eu creio no meu Deus. Maior é o meu Deus. E sempre tem que estar com o escudo sempre ali. Não baixa o escudo, não. Eita, não, e primeiro médico, primeiro não sei o que. Primeiro Deus e depois outras coisas. Tem que ser assim na nossa vida, porque a gente somos chamados para isso, tá certo? E a gente estamos ligados com Ele. E Ele pode, que a gente não se uniu a Ele, o que é que nós somos agora? Só um espírito com Ele, tá certo? Portanto, a gente agora não somos só ser físico, não, meu irmão. O crente que pensar que ele é só um ser físico, dá errado. Porque se a Bíblia está dizendo aqui que aquele que se une ao Senhor, ele é o que? Lê aí. Deixa eu ler aí. Não. Qual é isso? 17, né? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito, viu? Você pode olhar ali que não está falando nada de carne, nada de corpo. Corpo, ele está falando do homem que se junta com a mulher, torna só um só corpo, né? Porque ali é uma ação carnal. O homem se junta com a mulher e torna só um só corpo, ação carnal. Agora, a ação de Deus, que é a ação espiritual, ele diz que aquele que se une ao Senhor, ele fica só um espírito. Quer dizer, se eu pensar na minha mente e viver como uma pessoa só carnal, você é um comedor de feijão e farinha, você é uma pessoa carnal. A gente, não, meu irmão, aí tem gente que fica dizendo, não, é porque eu sou carnal, não é verdade, não, meu irmão, não sei o que, para com esse negócio. Entendeu, meu irmão? A gente temos a natureza de Deus, e a natureza de Deus é Espírito em nós. Quer dizer que nós temos que viver aqui. O apóstolo Paulo disse, a gente vive na carne, mas no milita segundo ela. A carne, a nossa carne aqui, é só o veículo do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que a carne para nada presta, o Espírito se aporta, mas a carne para nada presta. Quando ele nada presta, é nas coisas espirituais. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa carne é somente o veículo. Entendeu? É somente o veículo. É o veículo do Espírito. O Espírito entra, tá certo? Quem vale mais? É tu ou a moto? Tu veio de moto, não foi? Quem vale mais? Tu ou a moto? Pronto. Não é você? Aquilo é só o quê? Um meio de transporte, é um veículo. Portanto, o nosso corpo é somente um veículo. O importante é o que está dentro. O que está dentro, ele foi unido. O nosso espírito com o Espírito do Senhor. Entendeu? E agora o que recebemos vem da parte dele. Entendeu? Nada da gente, nada de coisa externa. Não tem nada de coisa externa. O negócio agora é Espírito, o Espírito é dentro. As coisas que vêm na nossa vida, quer vir sobre a nossa vida, são coisas externas. Não é coisa de Deus. As coisas de Deus elas vêm de dentro. Entendeu? Porque a Bíblia diz, aquele que crê, como diz as Escrituras, do seu interior. Não é do seu exterior, não. Mas o exterior não vai fugir nada, não, meu irmão. Nem vai cair nada do céu, não. É de dentro. As coisas de Deus vêm de dentro, não é de fora. De fora vem os ataques do diabo. Por isso que você tem que estar com o escudo, porque o ataque dele vem em ataques externos. Entendeu? O que é interno é de Deus. E Deus não vai colocar nada em você mal, porque a seiva dele só vem coisa boa, que é o nutriente que sai da terra e vai para a nossa vida. Vocês estão entendendo, sim ou não? Muito bem, tá certo? Amém ou não amém? Agora, por isso que na verdade mesmo a pessoa tem que sempre estar ouvindo essas coisas. Tem que estar nesse sentido, ouvindo essas coisas. Aí você vai
Entendeu? Se não, ouvir outras coisas dá errado. Você tem que estar sempre nessa função. E a Bíblia, por incrível que pareça, meu irmão, ela é cheia dessas coisas, de capa a capa. A gente vai e pega alguns versículos, mas se for ler é de capa a capa. Entendeu? Agora para isso, meu irmão, a gente tem que estar na direção de Deus, porque senão, meu irmão, hoje eu mandei uma mensagem no grupo de pastores, e eu disse, rapaz, é o seguinte, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque eu ando por aí, às vezes a gente prega no canto e tal, é convidado esse negócio tudinho, e a gente às vezes fica ali, a gente fica analisando, aí vem até vendo uma mensagem também, ou no outro canto assim, a gente vê que muitas das vezes, meu irmão, os irmãos estão dizendo coisas que não está escrita, e às vezes diz coisas que está escrito, mas a interpretação não é aquela. O perigo está aí. O perigo está aí. Entendeu? Você ouviu uma coisa que está escrito, mas não é aquilo. Para você ter uma ideia, vamos ler aqui o Pedro. Olha o que é que Pedro diz aqui, ó. Segundo livro de Pedro, eu acho que é. Vamos ver se a gente acha. Segundo livro de Pedro. Vamos ver se a gente acha aqui. Tá, 1 Pedro ainda. Segundo livro de Pedro, capítulo, eu acho que é o 3. 3. Versículo 15 e 16. Segunda Pedro, é lá no final, já perto do Apocalipse. Pode ler? Espera aí, deixa a gente marchar ali. Pode ler. 3, 15 e 16. Isso é Pedro, o apóstolo, falando, vai. E tende por salvação a longa benignidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso... Segunda Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15 e 16. Deixa eu ver aqui. Não, tu tá errado aí mesmo. Tá, você tá errado. Segunda Pedro. Não, segunda Pedro. Você tá em primeira, não? Não, estou no 3. Segunda Pedro. Lê aqui no dela aqui para ver. 15. 15, vai. A longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Lê o 16. Como também em todas as suas epístolas, falando nelas destas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os enviou indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras. Tá vendo que a gente está no outro canto aí? Apoiou o 16 aí. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes estáveis deturpam, como também deturpam os demais escrituras para a própria destruição deles. Agora, preste atenção, você prestou atenção aqui que Pedro está dizendo que os escritos de Paulo, porque quem escreveu a maioria do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Ele está dizendo aqui que tem pontos que são difíceis de entender. Você viu aí? Ele está dizendo, ó, na verdade, são o que? Difíceis de entender, que os indoutos, na verdade, distorcem, mas distorcem com a sua própria perdição. Aí, olha para cá, preste bem atenção. Se Pedro, que andou com Jesus, ele andou com Jesus, viu? Passou 3 anos e meio escutando de Jesus, aprendendo de Jesus, até por cima das águas ele andou, afundou, mas andou, tá certo? Teve toda aquela comunhão com o Senhor. E agora Jesus pega, coloca Pedro como um dos principais da igreja. Pedro ficou como fosse no lugar de Jesus, né? Assim, naquela hierarquia, tá certo?
Aí agora, um homem se converte, depois de muito tempo, Jesus Cristo morto, ressuscitou, aquele negócio todinho, depois de muito tempo, eu creio mais de quase uns 70 anos, 60 anos, depois, ele se converte, escreve aqui, que foi a maioria que ele escreveu, parece que foi 17 cartas, ele escreveu. Aí chega Pedro, o apóstolo, e diz que os escritos dele tem ponto difícil de entender. Você entendeu aqui agora? Aí quer dizer, se Pedro, com toda aquela inteligência, aquela aproximação de que ele está dizendo que é difícil, enquanto mais as pessoas que não têm essa aproximação. Aí pega o quê? Lê as epístolas de Pedro, Romanos, porque tem ponto aí de Romanos, meu irmão, que parece que dá um nó. A pessoa pensa que ele está falando uma coisa, mas não é não. É muito difícil de interpretar. Aí o camarada vai, lê aquilo ali e passa para o povo aquilo que quer ver, está na mente dele, não o que a Bíblia está dizendo. E as pessoas seguem nisso aí. Vai seguindo nisso aí. E eu vejo pontos assim, eu disse, não, meu irmão, ele não está dizendo isso não, pelo amor de Deus. Não, mas está aqui, não está dizendo isso não. Não está dizendo isso. A Bíblia diz que, pronto, vamos supor, um exemplo. Ele disse o quê? Quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu penso que estou o quê? Fraco. Quando eu penso que estou fraco, quem manda no pensamento? A mente é terrível, não é? Pensa muita coisa, não é? Eu penso que estou fraco, mas aí eu estou o quê? Aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí a pessoa mesmo pega isso aí diz, não, você não viu não, o apóstolo Paulo, até ele era fraco. A gente somos fracos, meu irmão. Não está dizendo isso não, meu irmão. Não está dizendo isso não. Esqueceu do resto, que ele disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer que aonde há fraqueza em nós, o que acontece? E agora, o que acontece? Deus aperfeiçoa. Deus pega aquela fraqueza e aperfeiçoa. Aí o poder de Deus se manifesta. Você entende aqui? Aí a pessoa pega a outra parte e fica vindo como um fracote. Não, mas ele está dizendo isso não, meu irmão. Ele está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Onde há fraqueza em nós, meu irmão, o poder de Deus vai e nos fortalece. Por isso que ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o cara pega aqui e prega as pessoas. Eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, não está dizendo isso não, meu irmão. É como aquele negócio que bugou, como é? Bugou a cabeça, o cara fica assim, aí ele fica vivendo ali. Porque ele recebeu aquilo ali e ele recebeu como uma verdade, porque não é a Bíblia. Mas só que ele não está dizendo isso não. Entendeu? É outra passagem. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará dessa carne, desse... Rapaz, meu irmão, ele não está... Tem hora que ele está falando com uma pessoa imaginária. Entendeu? Ele imagina uma pessoa e vai dar uma explicação. Aí o camarada pega aquela explicação errada e vai viver nas desgraças. Como se ele, entendeu? E aquilo que eu quero fazer, eu não faço, porque ele não está falando, irmão, na verdade, mesmo das suas fraquezas, daquilo que ele não podia fazer, ele está falando isso não, ele está falando do homem velho, entendeu? Que ele era, que ele vivia, que ele está fazendo uma coisa imaginária. Mas não, o cara não pega as coisas direito, aí tudo traduz, meu irmão, e as pessoas vivem com umas moletas debaixo do braço. Pega aquelas partes ali e é assim mesmo. É desse mesmo jeito, rapaz, eu quero fazer uma coisa boa e não faço. Rapaz, não se desvia. Não consegue não fazer uma coisa boa, não? A senhora consegue não fazer uma coisa boa, não? Quando tu consegue? Todo mundo tu consegue ou não consegue? Consegue, meu irmão. Mas a pessoa pega aquela parte ali, entendeu? O que eu quero fazer, e boa eu não faço, mas o mal que está em mim eu faço. Está amarrado isso aí, meu irmão. Tem que entender o que ele está dizendo. Quando assim, você quer fazer o bem para alguém, vem logo na sua mente o questionamento. Por que você vai fazer isso por fulano, se ele nunca faz isso por você? Eu acho que as pessoas usam... Também isso aí. Exatamente. Por quê? Aí é um pô, rapaz, eu faço tanto bem, ninguém faz o bem a mim. Não tem esse negócio não, meu irmão. A Bíblia diz fazer o bem a quem e a todo tempo, porque nós vamos cessar. Entendeu? Não, mas eu faço bem, rapaz, e eu não recebo. A gente não somos chamados para isso, porque senão Jesus, meu irmão, ele não fazia o bem,
Ele, não vou fazer não. Não vou fazer o bem para vocês não, vocês estão tudo traíra. Que ele, pior era Jesus, que sabia o que ia acontecer com ele. E mesmo assim ele fez, isso não tem nada a ver não. Quer dizer, a gente não pode viver essa mentalidade, meu irmão, corrompida. Isso é a mentalidade corrompida. É o velho homem lá atrás, que é olho por olho e dente por dente. Ah, meu irmão, bateu, vai também, vai levar. Entendeu? Por isso que Pedro disse, rapaz, até eu quando leio aqui, meu irmão, eu tenho hora que eu me enrolo, é difícil de interpretação. Ele que disse isso, Pedro foi que disse isso. Não foi? Entendeu? Por isso que o que acontecia? Acontecia, irmão, um fator muito importante que a gente tem que frisar isso aqui. O apóstolo Paulo foi muito perseguido pelos irmãos. Ele chega até a dizer que os falsos irmãos, ele era muito perseguido pelos irmãos. Por que ele era perseguido pelos irmãos? Por quê? Porque ele falava as coisas e as pessoas distorciam. Você está entendendo? Se não, você guardava a lei, quer acabar com a lei. Aí ele disse, não, meu irmão, a lei é boa e pura. Só que a lei não se rebaixa ao homem, não. Porque a lei era alta. Mas as pessoas pensando que ele estava querendo acabar com a lei como Jesus. Não, Jesus queria acabar com a lei. Não, meu irmão. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que Jesus cumpriu a lei e tomou para si a lei. Ele tomou para si a lei. Aquilo que eu tomo para mim é meu e acabou. Sim ou não? E pronto. Entendeu? Amém? Quer dizer, a Bíblia mostra isso. Aí a pessoa a pessoa com outra mentalidade, aí começava a perseguir ele. Perseguir ele. Não tem nada a ver isso, não, pai, não é assim não. Rapaz, não é assim que eu estou falando. Não, você é assim, você guardava a lei, mas agora você. Não, ele disse, não, rapaz, a lei é boa e pura. Jesus disse, não cairá nem um jota, nem um tio da lei antes que tudo se cumpra. E onde foi que se cumpriu? Em Cristo. E acabou-se. Você está entendendo, irmão? Por isso que havia perseguição. Havia uma perseguição muito grande contra o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele falava umas coisas que a pessoa botava na cabeça que era outra. Aí Pedro disse, rapaz, os escritos dele não é fácil de entender não, viu? Tem que ter calma. Aí os indotos. Quem é os indotos? Não é verdade? Pessoas que não têm doutorado, pessoas que não estudam, porque tem pessoas que não vão atrás, entendeu? Aí quer falar aquilo que não sabe, aí distorce. Aí quando distorce, o mal vem para quem está ouvindo. Porque você vai ver aquilo, você vai ficar preso naquilo, entendeu? E como tem muitas pessoas, meu irmão, dizendo, e botam na cabeça, não, eu sou um miserável pecador. Rapaz, um miserável pecador, meu irmão. Quer dizer, o que Jesus Cristo fez por nós não vale nada, meu irmão. O rapaz veio falar comigo que eles que lá no setor de trabalho dele lá, tem um irmão que fica falando isso. Não, meu amigo, a gente somos miserável pecador. Eu digo, é o seguinte, sai de perto desse homem, porque ele, além de ele falar isso, ainda ele diz com as pessoas, está entendendo? Diz, ainda falando com as pessoas, entendeu? Aí tem que ter muito cuidado, tá certo? Com essas coisas. Não ir, irmãos, além do que está escrito, porque quando a gente vai além do que está escrito, a gente fica preso, aí não pode, tá certo, irmão? Não é que a pessoa vai dizer, eu sou salvo, não está falando disso não, mas a Bíblia também não está dizendo que você diga não, está entendendo que você é um miserável pecador, não fala isso nunca não, tá certo? A gente não somos miseráveis pecadores, assim somos remidos do Senhor, tá certo, irmão? Quando a Bíblia dá relação a respeito quem somos nós, só bota a gente lá em cima. O Senhor disse, olha, eu quero que você seja cabeça, não cauda. Já está dizendo. Entendeu? Somos sacerdotes. Entendeu? Somos nação eleita. Povo escolhido de Deus. Povo peculiar. Sabe o que é peculiar? Não é uma coisa que tem um dono. Tá certo? Separado, santo. A Bíblia diz que somos santos. Aí as pessoas botam na cabeça que não é santo. Como é que pode? A Bíblia diz, diga o justo que seja justo, diga ao santo que se santifica ainda. Vós sois santos, mas a pessoa vai abrir a boca e dizer que não é santo. Está errado. Eu vejo os grandes homens falando, eu vi um grande homem falando, agora no podcast, meu irmão.
Ele falando sobre santidade, sobre aquele negócio todinho. Aí o camarada pergunta a ele, aí diz a ele. Aí ele, sabe o que é que ele disse? Não, a gente não é santo. E é o que? É diabo, meu irmão? Porque essa palavra santa, uma das traduções dela é separado. Santo é separado. Separação. É separado de quê? Do pecado. Nós somos separados do pecado. O apóstolo Paulo disse que a gente já não tem prazer mais no pecado. Entendeu? Pode pecar por um deslize, por uma coisa, mas não tem prazer. Como você não tem prazer mais, você já não é mais pecador. Você passou desse estágio. Porque foi isso que Deus fez. Tá certo? A Bíblia diz que Ele tirou os pecados de nós. Ele morreu no nosso lugar de pecador. Tá certo? Ele não se fez pecado. Porque se ele fizesse pecado, era uma coisa. Jesus não se fez pecado. Tá certo, irmão? Ele não se fez pecador, ele se fez pecado. Ele transformou ele mesmo aquilo ali. Ele pegou e nos livrou. Na verdade, por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade tornará você livre. Vive, você agora é livre. Está entendendo? É alguém que chegou e pagou por você. Não é você que vai pagar, não. Porque na cabeça da pessoa, quando a Igreja Católica paga isso. Pega muito isso, embutidamente. Que é você quem paga. Não é isso. Isso é mentira. Tá certo, meu irmão? Ele que pagou. Se vamos supor, eu quero adquirir esse celular. Vamos supor, eu quero adquirir esse celular. Aí ele chega e compra e me dá. Eu paguei? Quem foi que pagou? Mas de quem é agora? Meu, porque ele e eu. Eu só fui receber. A salvação é para receber. Quem pagou foi ele. Por isso que não tem esse negócio não, que pagou o preço. Não, meu irmão. Não existe isso. Por isso que, na verdade mesmo, o sentido original é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre. A gente agora somos livres. Entendeu? Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o quê? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não é mais segundo a carne. Entendeu? Você ouviu aqui que a gente estava debaixo de uma condenação, agora não tem mais não. E quando eu tomo para mim e digo que eu sou miserável pecador, eu estou pegando a condenação de novo. Porque para o pecador, a condenação. Por quê? Mais na frente diz o quê? Parece que é 4,6 de Romano, é 6,4, um negócio assim, diz assim, que o salário do pecado é o quê? Oxê. Apoio pode se preparar, meu irmão. Se o cara está dizendo que é pecador, ele pode se preparar para quê? Para receber o salário. Qual é o salário? Entendeu agora? É o salário do pecado, é o salário que vive na prática do pecado. Aí os irmãos dizem isso, aí muitas das vezes não é que a pessoa possa perder a salvação, mas vai dificultar a sua caminhada. Porque através do pecado abre-se muitas portas. Aí vai dificultar a caminhada dele. Aí o que vai acontecer? Ele vai botar na cabeça que servir a Deus é difícil. E essa dificuldade, cada dia aparece mais. Por quê? Porque você não está plantando? Não, irmão, servir a Deus é muito difícil. Aí plantou hoje. Aí no outro dia, servir a Deus é muito difícil. Aí no outro dia, servir a Deus é muito difícil. Aí a Bíblia diz que a gente colhe o que a gente o quê? Que as palavras são plantadas. Você entendeu? Agora, por que as pessoas dizem muito isso? Porque as pessoas escutam isso e dizem. Escuta ou não escuta? Não, meu irmão, servir a Deus é difícil demais, meu irmão. Oxê. Servir a Deus é difícil demais. Aí vem o outro também. Não, meu irmão, servir a Deus é difícil demais. Plantando. Meu irmão, não precisa dizer não, meu irmão. Não precisa dizer nada disso, não. Fale a palavra. O que é que a palavra diz? Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque dificuldade, difícil mesmo, a gente sabe que as coisas, nada é fácil. Não é assim? Mas eu vou estar propagando? Não, meu irmão. Eu vou estar falando a palavra. Se eu sei da cura, por que eu vou falar a doença? Entendeu a mentalidade, na verdade, do novo homem recriado? Se eu sei o que é cura, eu vou falar a doença. Se eu sei o que traz alívio, eu vou falar da dor. Entendeu? Se eu sei o que resolve, eu vou falar daquilo que não resolve. Falar. Entendeu? Você está entendendo como é que é? O sistema é tudo isso. E tudo isso engloba no corpo. Tudo vai para no corpo. Tudo vai para o nosso corpo.
Por incrível que pareça, tudo vai parar com o nosso corpo. Entendeu? Por isso que Provérbios aqui, ó, abra o livro de Provérbios aqui, bem ligeiro, a gente já vai terminando. Livro de Provérbios, eu acho que eu anotei aqui para não me esquecer, mas não sei se eu... Vamos lá. Livro de Provérbios, capítulo 17. (17, 22). O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Os ossos estão onde? No corpo. Ou está no outro lugar? No corpo. Não está no corpo? E o coração alegre faz o quê? É bom remédio. Olha para cá. Quer um bom remédio? Não, você não vai encontrar ali como é o nome? Na farmácia, dê o nome de uma. Pague menos. Entendeu? Aqui é a sua melhor opinião. Repare só. Ele diz que o coração alegre é um remédio bom. Mas o espírito abatido, ele seca os ossos. Entendeu? Nós lemos lá em Coríntios que quando a gente se une ao Senhor, a gente torna o que agora? Mas um só o quê? Não esqueça não, tem que ser, o negócio tem que sair bem para encaixar, senão não encaixa. A gente se torna um com ele, mas não é se torna um com ele, a gente se torna um espírito com ele, para ficar bem correto. Olha aqui, o coração alegre é um bom remédio. Tem outras passagens que diz que alegra o coração alegre, o rosto alegre, formoseia, é mais ou menos isso. Mas um coração alegre faz o quê? É um bom remédio. E o espírito abatido seca os ossos. O espírito abatido seca os ossos. Meu amigo, por isso que tem gente que está com osteoporose. E como é que ele vive? Fica vivendo assim, ó. E o espírito abatido. O espírito abatido, meu irmão, ataca o corpo. Você está entendendo? Agora, mas se a gente se uniu ao Senhor, e agora ficou o quê? Um só espírito. Esse espírito veio agora e fez a junção no nosso espírito. E a Bíblia diz o quê? Que a alegria do Senhor é o quê? Logo, meu irmão, esse espírito que se juntou ao nosso espírito não é um espírito triste, não é abatido. Você entendeu? Que o espírito de Deus é um espírito que leva a gente para cima. Porque, não, na realidade é o seguinte, para você bem entender. Não, irmão, tristeza, todo mundo pode sentir. Isso não tem, entendeu? Vamos supor, a pessoa recebe uma notícia, aí entristece, né? Alguma coisa não deu certo, a pessoa não entristece, né? Mas só que, na verdade, a Bíblia não está falando dessa tristeza aí, não. A Bíblia está falando de uma tristeza contínua. Se você viver uma tristeza contínua, aí é onde está errado. Uma tristeza momentânea, todo mundo pode sentir. Fulano morreu, da família da pessoa, parente da pessoa, a pessoa gostava. E a pessoa não sente tristeza, meu irmão. A pessoa não é um ser humano, é um robô. Você está entendendo? Agora, aquela tristeza que vem trazer o quê? A pessoa ficar o quê? Depressiva. Entendeu? Essa tristeza aí é que é a tristeza errada. Mas o Espírito de Deus, que é um espírito de alegria, que é de poder, que a Bíblia diz, que está em junção com o nosso espírito, não deixa o nosso espírito ficar abatido. Ele levanta o nosso espírito. Porque a gente não está unido com o Senhor. Ao quê? Aí o espírito fica lá alegre, o que é que acontece? É um bom remédio. Lê de novo, vamos ler de novo. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Entendeu? Porque ele faz um trocadilho aqui, porque esse coração aqui, coração é o espírito. Aí ele faz esse trocadilho, aí a pessoa pensa que é um coração, de bater na bom, não tem nada a ver não, é o espírito. Entendeu? Aí se esse espírito estiver alegre, entendeu? É um bom remédio. Mas o que é que a ciência mostra? Bota os remédios para o cara tomar. E
o Espírito de Deus querendo fazer isso no nosso espírito, querendo trazer essa alegria, e o cabo quer o remédio. Você entendeu agora aí? Você entendeu? Entendeu aí? É isso aqui. Por isso que a gente está no seminário de quê? Cura divina. Em busca do milagre. Você vai e vai vendo os milagres de Deus. Porque o milagre não é aquilo que acontece na sua vida, não. Pá! É o milagre que Deus quer, é que você viva o milagre. Porque nós somos chamados para viver milagre. Sabe por quê, meu irmão? Porque o milagre não é só aquele momento, não. Sabe por quê? Porque tem muitos embates, meu irmão, contra a nossa vida. É assim ou não é? Por isso que a gente usa o escudo da fé. Por quê? Baixa o escudo da fé para você ver. Quando pensar que não, lá vem a flecha. E vem como?